Semiologia do abdômen. Nessa aula, então, vamos discutir uma revisão somente, você já tem algum conhecimento sobre esse assunto. O exame físico do abdômen, a anamnese de um paciente com queixas abdominais, direcionadas mais à nossa parte da clínica cirúrgica. Como é que você interpreta esses achados? E já vamos tentar iniciar, então, a formulação de hipóteses diagnósticas. Essa aula é simples, curta, é uma revisão, vocês não vão ter nenhuma dificuldade. Bem, basicamente na anamnese e exame clínico abdominal, nós vamos discutir 3 situações que podem estar juntas, mais de uma, mas não vai sair muito disso, né? Todas as aulas que a disciplina vai dar, ela vai ser sobre diagnóstico e tratamento de alguma causa de dor abdominal, diagnóstico e tratamento de alguma causa de distensão abdominal ou de massas abdominais. Então, dor abdominal seria causas inflamatórias, por exemplo, apendicite, diverticulite aguda, colestite aguda, colestite crônica e assim por diante. Distensão abdominal pode ser oclusão intestinal, pode ser ascite, pode ser uma causa clínica e assim por diante. As massas abdominais, então, seria o paciente perceber que tem uma hérnia, por exemplo, ou que tem alguma coisa que ele palpe no próprio abdômen, né, como um tumor e assim por diante. Então, esses 3 simples sintomas vão discorrer todas as doenças da cirurgia geral. Bom, o sintoma mais comum que a gente vai encontrar nos pacientes nas consultas da clínica cirúrgica realmente é a dor abdominal. E a caracterização da dor, como vocês já sabem, ela tem basicamente esses 8 itens, né? Início, localização, tipo da dor, a severidade da dor, o que faz ela melhorar, o que faz ela piorar, sintomas associados e episódios prévios. Né? Uma dor, então, mais aguda, né? E severa também se correlaciona com, geralmente, um quadro mais agudo e severo. Por exemplo, ruptura de um aneurisma de aorta, isquemia mesentérica, perfuração de, por exemplo, uma úlcera ou uma perfuração do intestino por alguma causa, certo? Então, quando aquilo acontece, o estímulo é muito importante. De um segundo para o outro, o paciente vai lembrar aquele momento onde aquela perfuração aconteceu. Quando é uma dor de início mais insidioso, né, ela vai se correlacionar com situações mais inflamatórias, como colestite, apendicite e oclusão intestinal, por exemplo. Certo? Ela não é que vai começar leve, ela já começa uma dor severa, mas não é uma dor assim que instantaneamente, de uma hora para outra, o paciente que estava bom, num instante seguinte, ele já está sentindo uma dor extremamente importante, né, como é no caso de uma perfuração. Em relação à localização da dor, é muito importante a gente lembrar dos partes embriológicas, né, da origem embrionária de cada um dos segmentos do aparelho digestivo, certo? Então, isso aqui é só para a gente lembrar, né, que o intestino anterior corresponde lá ao fígado, estômago, né, até o ângulo de Treitz, que também tem seu suprimento arterial pelo tronco cilíaco, né? Ele é suprido pelo tronco cilíaco. Quando você tem alguma afecção ou algum problema nessa parte, você vai ter uma dor no epigástrio, certo? Enquanto que quando for no intestino médio, que vai do Treitz até a parte média do cólon transverso,
que é um território inervado pela artéria mesentérica superior, aí você vai ter uma dor na região periumbilical. E quando você tem uma dor no cólon descendente, sigmoide ou reto, que seria o intestino posterior, que é o território vascular da artéria mesentérica inferior, você vai ter então uma dor no hipogástrio. Isso é uma coisa bastante simples e bastante útil, é importante que gravem todos isso aqui. Bom, então a localização dos órgãos na cavidade abdominal, uma coisa que também vocês já sabem, né? E eles sempre vão ter alguma referência com a dor, né? Então a dor em cada ponto você vai lembrar dos órgãos que estão naquele lugar, né? Certo? As divisões do abdômen, como vocês bem também sabem, são duas, né? Uma em quadrantes, então quadrante superior esquerdo, quadrante superior direito, quadrante inferior esquerdo, quadrante inferior direito, né? Bastante simples também, e se usa bastante nas regiões, nas 9 regiões da cavidade abdominal. Então seria o hipocôndrio direito, o epigástrio, o hipocôndrio esquerdo, o flanco direito, o mesogástrio e o flanco esquerdo, a fossa ilíaca direita, o hipogástrio e a fossa ilíaca esquerda. E cada região, cada órgão vai ter uma dor correspondente a uma víscera que está naquele local, né? Então, por um exemplo, a gente fala uma dor no hipocôndrio direito, né? O primeiro órgão a ser lembrado realmente é a vesícula biliar. No epigástrio, por exemplo, a gente sempre vai pensar em alguma causa relacionada ao estômago, embora possam haver outras, né? Se você pega uma dor na fossa ilíaca direita, realmente o primeiro diagnóstico sempre vai ser de apendicite aguda. Enquanto que na fossa ilíaca esquerda, né, condições do cólon sigmoide, como a diverticulite aguda, por exemplo, vão ser as mais comuns, né? Quando você tem uma dor no hipogástrio, né, sempre você vai ter na tua cabeça dor pélvica na mulher pelos órgãos, né, da parte ginecológica e também da parte digestiva, o reto, né, ou então da parte urinária, a bexiga, né? Revisando então o que nós temos em cada uma das regiões aqui, né? Uma coisa simples também. A localização da dor, então, hipocôndrio direito, né? Claro que a colestite é a causa mais importante. No hipocôndrio esquerdo é um pouco menos comum, então coisa do baço, né? Como infarto esplênico, por exemplo. Algumas dores de origem cardíaca, como depende da parede do coração, esteja sofrendo um infarto, pode ter uma dor no hipocôndrio esquerdo, pneumonia de base, pancreatite aguda e assim por diante. Dor epigástrica sempre vão ser causas gástricas, ou a pancreatite, que tem a peculiaridade de uma dor que se irradia muito para o dorso, né? E também no epigástrio, a colestite aguda pode se apresentar com uma dor predominantemente mais epigástrica até do que no hipocôndrio direito. Na fossa ilíaca direita, com certeza absoluta, a causa mais comum realmente vai ser a apendicite aguda, né? Você pode ter uma dor que começa no dorso e se tem uma irradiação anterior que acaba também tendo uma dor referida na fossa ilíaca direita com cálculo renal em alguns momentos, né? Torção testicular e outras, né? Na fossa ilíaca esquerda, a diverticulite do sigmoide é muito importante, ou alguma causa de uma nefrolitíase e assim por diante, onde tenha a irradiação da dor na fossa ilíaca esquerda, ela se inicia no flanco esquerdo ou mesmo no dorso e tem uma irradiação anterior e inferior, né? Essa questão da irradiação ela é muito interessante, muito importante, né? Quando você tem uma dor irradiada para o ombro direito, certo? Geralmente é uma questão do fígado, né? Uma laceração hepática, por exemplo, ela pode ter uma dor referida no ombro direito, certo? Tá?
Dor no ombro esquerdo tem um sinal típico dessa dor, que chama-se sinal de Kerr, que é uma dor por uma questão no baço, uma laxação esplênica com dor no ombro esquerdo, né? E essa dor no ombro também, agora, recentemente, a gente tem por irritação no diafragma, pelo pneu peritônio que a gente faz em cirurgia laparoscópica, coisa extremamente comum. Então, no dia seguinte de uma colestectomia laparoscópica, por exemplo, ou uma cirurgia mais longa laparoscópica, uma cirurgia bariátrica, assim por diante, o paciente apresenta uma dor no ombro e você já sabe que aquilo foi pela detenção e irritação do diafragma pelo pneu peritônio, né? As dores que se irradiam então para o dorso, a mais importante de longe é o pâncreas, né? Principalmente na parte digestiva. O aneurisma da aorta também pode irradiar para o dorso. Dor que se irradia para a virilha ou para a genitália são realmente as cólicas nefréticas, né? As cólicas nefréticas. Então, cálculo renal, o reno-ureteral e assim por diante tem uma irradiação anterior importante. Dor que se irradia para o cóccix, então, doenças do reto e do útero. Lembre-se que uma dor de uma condição de abdômen agudo inflamatório, onde há apenas irritação do peritônio visceral, ela é uma dor chamada dor visceral, né? Ela é uma dor mal localizada e de um início meio uma dor mal definida, né? Não tem um ponto doloroso, é uma dor mais difusa, né? O exemplo mais simples e mais frequente que a gente vai ver de migração da dor é na apendicite aguda mesmo, né? Onde os pacientes começam com uma dor no mesogástrio ou epigástrio, certo? E com a evolução do quadro, a dor se torna localizada na fossa ilíaca direita. Então, uma dor que começa mais difusa e ao longo, após algumas horas, ela se torna localizada, significa um processo intraabdominal que está em evolução, que de irritação só do peritônio visceral passou também a haver uma irritação do peritônio parietal, certo? Então esse achado tem muita importância, uma dor que migra realmente deve ser valorizada pelo médico. Tem uma importância grande, né? Uma dor, por exemplo, no quadrante inferior direito, a chance de apendicite é muito grande, né? Certo? Colecistite, né? A isquemia mesentérica e a oclusão intestinal, que são os 4, vamos dizer assim, síndromes bem importantes da cirurgia geral. Nenhum deles, claro que é 100%, o mais próximo realmente é a isquemia mesentérica. A isquemia mesentérica é uma dor abdominal com achados muito frustros no exame clínico, né? Geralmente acompanhada de taquicardia, né? Mas não tem irritação peritoneal, não tem outros sintomas. Mas a dor que se inicia principalmente em doente idoso com uma história prévia de fibrilação atrial, realmente isquemia mesentérica é um diagnóstico que não pode ser esquecido, né? Certo? Dos outros sintomas, é questão da gente tentar identificar e fazer uma boa caracterização deles, vai nos conduzir a essas síndromes aí. Porque se você olhar o conjunto dos sintomas, né, ele acaba sendo bem diferente um do outro. E a gente tem que ter muita atenção para poder selecionar o paciente que realmente tem uma condição aguda, que precisa ser internado, que precisa ser investigado, ou aquele doente que tem uma dor crônica por uma causa médica, como intolerância à lactose, intestino irritável, assim por diante, que é um paciente que você tem que fazer a consulta, né? Pode até pedir algum exame, mas não precisa admitir o paciente ao hospital, certo? E nem tratar aquilo como uma urgência. Então, com cuidado nos achados do exame físico e da anamnese, a gente consegue fazer essa distinção. Ele é muito importante. Aliás, é o aspecto mais importante da semiologia do abdômen, é você conseguir distinguir um doente que realmente é urgente
de um doente que tem uma causa médica crônica que você pode tratar ele ambulatorialmente. Esse eu acho que é uma das coisas fundamentais para todos nós aqui. Bem, eu vou interromper, então a gente vai fazer a parte do exame físico numa segunda parte da aula. Obrigado.